Glória a Jesus. Ele vai despedaçar. Ele vai fazer. Ele é o Deus da providência. Queridos, que Deus continue abençoando, Marielle, a sua vida, minha linda. E que você continue louvando ao Senhor com esse coração de serva. Que coisa linda, que coisa boa é acreditar que Deus vai despedaçar. Não desista, não. Acredite que Ele vai despedaçar. Mas não pode, missionária, mas Ele tem como despedaçar. É de bronze, está enferrujado, Ele tem a bazuca dele, a palavra que chega em qualquer momento. Amém? Hoje nós vamos seguir com a série das mulheres memoráveis da Bíblia. Eu estou tão feliz porque estamos trabalhando esses últimos dias diretamente com mulheres. Ontem eu estive numa live com o pastor Isaac, pastor de Caicó e todo o campo, e eu digo a ele, eu sou realizada porque Deus me permitiu trabalhar com mulheres também. Eu sou missionária, mas Ele me permitiu trabalhar com mulheres. Assim que eu se prepare, assim que eu quero que você, mulher, prepare-se para a Semana da Mulher. Marque a gente. Você escutou a cantora Marielle dizer que descobriu que ser feliz era uma decisão. Achei tão lindo. Porque você pode dizer, missionária, você não tem problemas? Pois eu tenho. E como eu tenho, mas como você, eu tenho Jesus. Nosso tema hoje, na série Mulheres Memoráveis, é autoridade ou autoritarismo. Bem-vindos ao texto bíblico nessa manhã. Juízes, capítulo de número 4 e o versículo de número 8 ao 10. Esse é o nosso texto bíblico nessa manhã. Ele hoje veio um pouquinho maior para que você possa ler comigo. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra desta expedição, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou Zebulon e Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com eles. Bendito seja o Senhor. A minha oração é que o amado Espírito Santo possa me dar a interpretação, a iluminação do que o Espírito Santo quer para você e para mim nesse dia, para a edificação das nossas vidas. Eu quero começar a nossa reflexão dizendo a vocês que hoje nós vamos conhecer a quarta filha de Zelofeade. Não queira saber tudo de uma vez, não. Vá aos poucos, tenha perseverança. Se você começou comigo desde segunda-feira, você já conheceu Macla, meu nome é Confiança. Você já conheceu Noa, Ninguém Me Detém. Você já conheceu Ocla, Meus Pés Não Estão Amarrados. Aquela que não tem pés amarrados. E hoje, a quarta filha de Zebedeu, de Zelofeade, tem nada a ver com Zebedeu. A quarta filha de Zelofeade, nós a convidamos hoje para que o público possa conhecer nossa preciosa Milca.
Milka, seja bem-vinda nessa manhã. Milka, você nos traz alegria ao nosso coração. Você nos traz contentamento, Milka, por fazer parte da galeria de mulheres notáveis. E Milka significa, o significado de Milka era aquela que tem autoridade. Glória ao nome de Jesus. Gente, quantas vezes eu tenho pregado, ministrado nesse texto, mas agora eu estou mais profundo, buscando, meditando, cavando o poço da palavra, e eu descobri, entre tantas coisas, que pai espetacular, permita-me a palavra, o sinônimo. Como Zelofeade pensou no futuro daquelas filhas. Como Zelofeade entendeu que elas eram herança de Deus na vida dele e que nem a morte dele ia destruir o plano de vida que Deus tinha para cada uma das filhas. Quando ele botava os nomes, ele marcava profundamente não só o coração das filhas, mas ele marcava o destino delas. Meu Deus! Mulher, pai, mãe, que coisa linda, que homem fantástico era Zelofeade. Que pai! Meu Deus, quando eu penso hoje que se bota nome de artistas do mundo da farândola, que já não se colocam os nomes simples da Bíblia, mas que são carregados de significados, que mudam o destino. Olhe, eu volto à minha casa, quando o meu marido, quando nós nos casamos, estabelecemos o nome dos nossos filhos. Serão nomes que tenha uma mensagem para eles. Uma mensagem que fundamente que eles são filhos de pais que conheciam e que conhecem, que amam a Cristo e que acreditam que o nome vai influenciar a vida. Nós temos Samuel, nós temos Betânia, que eu já lhe expliquei porque Betânia era a aldeia onde Jesus gostava de ir, e temos Filipe, um dos diáconos que tinha que ser cheio do Espírito Santo. E tinha filhas que profetizavam. Olha aí que coisa linda. Então, e temos Samuel, que foi o primogênito, que todo mundo sabe a história de Samuel. Então, pais, ainda dá tempo, se você está grávida, mulher, ainda dá tempo de estabelecer o nome da sua filha com um fundamento. Olha aí, Milka, agora ela dizia, eu tenho autoridade. E eu quero nessa manhã com o tema autoridade ou autoritarismo. O que você tem na sua casa, querido? O que você tem na sua casa, homem? Autoridade ou autoritarismo? E você, mulher? Meu Jesus, tem umas mulheres, meu Cristo de Deus, que tem um autoritarismo terrível. E essa ministração dessa manhã, nós vamos não fazer um estudo profundo, mas vamos lhe dar uma luz na diferença entre autoridade e autoritarismo. E a partir de hoje, queridos, amados do Senhor, vamos lutar para matar o autoritarismo que está dentro de nós e seguirmos com a autoridade que o Espírito Santo de Deus nos dá exatamente na área que nós estamos desempenhando. Eric Fromm disse que há dois tipos de autoridade: a imposta e a adquirida. A autoridade imposta é o autoritarismo. Entendeu a diferença, né? E a autoridade adquirida, ela é conquistada pelo exemplo e não pela força. A autoridade, ela é legítima
natural e agradável. A diferença. Autoritarismo, ele é imposto, e todas as vezes imposto pelo medo, pela violência, pelo maltrato, quer seja verbal ou físico, pelo terror. Então você não faz determinadas coisas porque você sabe que vai ser castigado duramente. Esse é o autoritarismo. A autoridade não. A autoridade você conquistou pelo exemplo que você deu, pela força do seu exemplo. Então você gera autoridade sobre aquelas pessoas. Ela é legítima, ela é natural e ela é agradável. E o exemplo maior dessa autoridade como exemplo, o exemplo universal, é o de Cristo Jesus. Aonde estão os impérios? O próprio Império Romano, que foi exatamente o tempo que Jesus nasceu. Na época do Império Romano, se terminaram. Os imperadores estão nos anais da história, mas Cristo Jesus, que não tinha autoritarismo, mas tinha e tem autoridade. Hoje os Césares não têm nenhum seguidor mais, a não ser aqueles que vão a Roma ver a história ao vivo. As ruas de Roma, as estátuas, é impressionante os bustos. Para onde você se volta em Roma, você vê a história dos Césares, a história dos antepassados. Mas Cristo não. Cristo até hoje tem seguidores que continuam dando a vida por ele. Olha o que é uma autoridade. Gente, nessa manhã o Espírito Santo nos ministra. O autoritarismo é ameaçador. O autoritarismo produz tensão e medo. O autoritarismo é aquele modelo de liderança, aquele estilo de liderança autocrática, quer dizer, e despótica. Aquele estilo de liderança que diz assim: faça isso e acabou. Ele até escuta quem está perto dele, os liderados, mas ele sempre termina dizendo: se lembrem, a palavra final é minha. Já escutou isso do seu pai? Já escutou isso da sua mãe? Já escutou isso do seu pastor? Já escutou isso do seu líder, do seu chefe? Se lembre que o estilo de liderança, ele é resultado exatamente da autoridade ou do autoritarismo que você tem. O que é um estilo? Olhe, as ações de uma pessoa se tornam em hábitos. Os hábitos levam ao estilo de liderança. Eu jamais podia ser uma líder tranquilinha, sabe? Bem passiva. Não, porque eu sou agitadinha. Então, a minha liderança vai ser sempre agitada. Mas não significa dizer que eu vou ser ameaçadora, que eu vou ser autocrática, que eu vou dizer a minha palavra é a certa e acabou. Tem as suas vantagens? Tem. Porque ou faz. Mas em compensação, o que ele machucou no caminho, meu Jesus, o que ele fez sofrer no caminho as pessoas que tinham que estar obedecendo a ele, é terrível. E quando a gente traz isso para dentro da família, e quando a gente traz isso para a mulher notável, nenhuma mulher notável, ela é autoritária. Ela tem autoridade. Então, nessa manhã, vamos separar
O autoritarismo vai gerar o medo, e quando ele gerar o medo, a pessoa não vai fazer na frente, mas vai fazer nas costas, como a gente diz. Os pais, quando ficam velhos, que não têm filhos que os amem, é exatamente o reflexo de uma liderança, de um exercício como pai de autoritarismo e não de autoridade. Muitas vezes, a gente como pais, no começo, a gente pensa que é dono da verdade. A gente tem um outro lado, a gente esquece que vamos envelhecer e vamos depender deles. Você imagine que eu estou com 30 e tantos dias quase 40 dias de aquartelamento, e são os filhos que estão indo fazer as compras. Ah, mas é obrigação deles. É obrigação, sim. Não é obrigação, é um dever, é uma correspondência do que se foi dado a eles. Essa obrigação, assim, é muito forte. É uma troca. Aí tem a diferença. Eles fazem ou com alegria ou eles fazem por obrigação. Aí entra autoridade e autoritarismo. Que coisa linda. Tá diferenciando, né? Mas eu tenho que andar mais rápido um pouquinho, porque eu preciso dizer tudo. No autoritarismo, a liderança gera medo, pressão. O cara sabe, o cara é entendido, o cara tem visão. A mulher tem visão, o homem tem visão, o pastor tem visão, o líder tem visão. Mas acontece que ele não é o dono da verdade. E nós temos o modelo de Cristo. E Cristo formou um modelo de autoridade. Um modelo de poder baseado na autoridade e não no autoritarismo. Então, queridos, nessa manhã, que a gente possa rever o nosso modelo de autoridade, o nosso estilo de autoridade. Como nós estamos exercendo essa autoridade no núcleo que Deus nos confiou o poder para dirigirmos aquele núcleo. E é tempo de retroceder um pouco, é tempo de rever as metas, ver aonde estamos errando e começar o princípio da autoridade. E aí entramos com Milca. Aí Milca, aquela que tem autoridade, Milca sabia que quando os obstáculos da vida se apresentassem, ela só ia poder conquistar os corações das pessoas com respeito e exemplo de vida. Milca era o tipo da mulher que tem autoridade adquirida, legítima e agradável. Milca, Zelofeade dizia: Milca, quando os problemas chegarem, você sim vai encará-los. Você vai sobrepor-se a todos eles, mas não como déspota, mas não como arrogante, mas não usando um látigo na mão para magoar, para machucar, para pisar as pessoas. Você vai conquistar essas pessoas pelo coração. Que coisa preciosa! A Bíblia diz que o amor é sofredor. O amor tudo espera. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não faz nada indevido. Então, uma pessoa que tem autoridade, ela tem um coração amoroso. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Nós estamos falando para um público cristão, de várias linhas, mas um público cristão. Então a Bíblia
Ela não é uma Constituição que tem emendas. Quando o Congresso não quer uma coisa, quando o Supremo não quer uma coisa, então eles buscam maneira, usando os poderes constituídos, numa democracia plena, e faz um ajuste na Constituição. A Bíblia não. A Bíblia é infalível, é a palavra de Deus, não tem ajustes nem emendas. A Bíblia diz que o reino de Cristo é o reino regido pela integridade e respeito aos demais. Sabe como é o reino de Cristo? Se você quer ser grande, você é o menor. Se você quer ser servo, você vai servir a todos. Aleluias. Esse é o modelo do reino. A igreja tem Deus como a cabeça. Jesus Cristo, a igreja de Deus tem uma só cabeça. Jesus Cristo e sua liderança foram timbrados pelo serviço a respeito do reino de Deus. Não há espaço para caudilhos na igreja de Deus. Não há espaço para tiranos. Aí você vai dizer, você não conhece as marcas que eu trago no corpo. Aí eu digo, posso não conhecer as suas, mas eu tenho as minhas. Eu tenho as minhas, aonde se usava a Bíblia para dizer que cortar uma franja era pecado. Aonde se usava a Bíblia para disciplinar uma pessoa que ia tomar um banho de praia. Meu Deus, você mora numa cidade como Natal, no Rio Grande do Norte, as mais belas praias. Então, isso marcou a vida de muita gente. Louvado seja o nome de Jesus. Então, no reino de Deus não tem espaço para esse tipo de liderança. Porque a liderança de Jesus Cristo, a liderança cristã, tem que ser exercida no modelo de Cristo Jesus. E como você lidera a igreja, como você lidera o seu grupo familiar, é como você lidera a sua casa. A Bíblia diz que quem não cuida da sua casa, como cuidará dos negócios do reino? Então é importante que você dirija, pai, mãe, filhos, a sua casa, o seu emprego, o seu grupo de amigos, não com autoritarismo, mas com autoridade de Deus, com autoridade gerada pelo exemplo, pelo amor, pela fidelidade, pela sinceridade, pela cara limpa, transparente, pelo perdão, pelo reconhecimento que você não é dono da verdade, pelo reconhecimento que você é faltoso. Aprendamos algumas coisas nessa manhã com o texto bíblico que lemos. Todo mundo conhece a história de Débora. Débora foi juíza em Israel, a única que foi juíza em Israel. E aí, o rei de Canaã massacrou agora os israelitas. Outra vez o povo desobedecia e Deus entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Porque era assim, porque é nosso, é da humanidade. Hoje a gente continua do mesmo jeito. Deus dá, a gente crê que somos donos da verdade e pecamos e defraudamos o Senhor. E aí o Senhor permitiu que Israel fosse outra vez levado ao sofrimento, ao cativeiro pelo rei de Canaã. E aí Deus levanta Débora. Mas a história que eu quero chegar aqui é a autoridade. Primeiro, Débora dirigia Israel. É lindo porque Débora dirigia como mãe. Mãe tem o coração de cuidar, de abrigar. Mãe, aí você diz, eu conheço mãe. Sim, mas nós não estamos falando desse tipo de mãe autoritária e déspota. Não. Nós estamos falando do modelo de mãe
que você e eu fomos formados para gerar nos nossos filhos o caráter de autoridade, tendo como exemplo a nossa dedicação, o nosso amor e o nosso respeito. Então, se apresenta um cenário para Débora enfrentar o rei Jabim. Então, Débora chama Baraque. Baraque era o comandante do exército dela. Então, Baraque tinha poder, porque tinha sido transferido por ela, por Débora, que era a juíza. Baraque tinha poder, Baraque tinha autoridade, porque sobre aquele exército era a voz de Baraque. E Débora diz a ele: Baraque, junte as duas tribos, Zebulon e Naftali, e leve esses homens até Quedes, para lá se enfrentarem com o exército de Sísera, que era o exército de Jabim, para que você enfrente. E Baraque juntou 10.000 homens. 10.000 homens que obedeciam a ele pelo poder e pela autoridade que ele era conferido devido ao poder que ele tinha. Ele tinha poder sobre aquele exército. Mas naquele momento, olha que coisa linda, Baraque reconhece que a autoridade estava na presença de Débora com eles. Meu Deus, que o Espírito Santo nessa manhã nos ajude a entender, mulher, homem, líderes, que a nossa autoridade no Senhor vai fazer a diferença. E Baraque olha para ela e diz: eu vou, mas se você for comigo. E agora eu me dirijo para os pais. Quando os filhos correm para a mãe e diz: mãe, peça ao meu pai. Por que o filho não foi ao pai? Não é porque o pai tem autoridade, é porque esse pai tem autoritarismo e dá medo a essa criança chegar a ele. Então ele corre para a saia da mãe, como a gente diz, e diz: mãe, interceda. Então eu quero que nessa manhã você compreenda que chegou a hora de ser autoridade e não autoritário. E aí ele diz: eu vou. Aí Débora diz: eu vou, mas a glória, a alegria adquirida da vitória é minha. Muito bem. Ela reconhece o seu valor. Eu gosto quando ensino a mulher de dizer: um marido que tem autoridade tem uma mulher submissa. Louvado seja o nome de Jesus. A esposa é submissa e, no entanto, tem autoridade. A mãe é educadora, ela tem autoridade, ela não é tirana. A profissional é exemplar, ela tem autoridade, ela não é tirana. A mulher autêntica sabe o que deve fazer. A mulher que tem autoridade é pronta para ouvir e tardia para falar, e disponível para servir. Ela é respeitada pelos filhos e pelo marido. Deixa eu dizer uma coisa que vai ser muito dura você escutar. Você perdeu o seu espaço de autoridade porque você não se viu como a mulher, uma ideia de Deus. Mas vamos resgatar isso no nome de Jesus. Porque eu quero terminar fechando, dizendo: Milka querida, você é muito bem-vinda.
Meu nome é autoridade. Jamais se podia chegar aonde chegaram as filhas de Zelofeade, se não fosse a confiança de Macla, se não fosse a determinação de Noa, se não fosse os pés soltos de Ogla, e se não fosse a autoridade de Milca. A nenhum lugar se chega sem esses 4 pontos. Eu quero terminar com você nessa manhã, lembrando um texto bíblico que demonstra a autoridade de uma mãe dentro de casa, a autoridade de uma mulher. Resgate a sua autoridade. A Bíblia diz assim, olhe isso, quando tocou no meu coração, me fez tremer as pernas. Levantam-se seus filhos e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres fizeram o bem, mas tu sobrepassas a toda. Resgate a sua autoridade nessa manhã, minha linda. Mulher, resgate a sua autoridade. Homem, deixe de ser autoritário e resgate a sua autoridade dentro de casa. Líderes, obreiros, pastores, vamos viver com a autoridade, seguindo como modelo o Cristo que disse: eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E exemplo tenho dado, como eu fiz, façam vocês. Oramos nessa manhã, agradecendo ao Senhor a ministração da autoridade divina dele nos nossos corações. Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas. Trabalhe na vida dessa família que perdeu toda a estrutura e significado do que é autoridade e tem agido com autoritarismo a sua liderança. Rogamos, querido Espírito Santo, que essa palavra encontre lugar nos corações de todos aqueles que nos escutam, no nome de Jesus. Amém.